Meu nome é Cíntia Rodrigues, sou professora do Departamento de História e Geografia e hoje vou refletir um pouquinho com vocês sobre quem são os indígenas no Brasil atual, né? Então, quem são estes indivíduos que fazem parte da história do país? Primeiramente, eu vou colocar algumas questões sobre o uso das terminologias referentes aos indígenas. Lembrando que é sempre importante a gente discutir os termos criados, né, de onde eles vêm, em que contextos são elaborados. Então, o termo índio é um objeto socialmente construído, pois quando Colombo chegou à América, acreditando estar nas Índias, os conquistadores atribuíram aos povos originários a denominação índio. Índio é um termo generalizante, que homogeneiza diversos grupos, etnias, sociedades e povos indígenas. A palavra indígena é um termo mais apropriado, deriva do latim, significa nascido em casa. Segundo o antropólogo João Pacheco, está baseado no critério antropológico de autoidentificação dos grupos étnicos, que é possuidor de um status jurídico, que lhe garante direitos. Já a palavra tribo foi criada pelo colonizador para apagar as diferenças étnicas dos indígenas, das sociedades indígenas, dos povos indígenas e comunidades indígenas, no contexto dos processos, então, das missões religiosas e da constituição de aldeamentos no período colonial. Os povos indígenas, eles desejam marcar a sua diferença. Então, é muito importante a gente refletir primeiramente sobre a terminologia, a forma que os povos indígenas são chamados, né? Então, hoje no Brasil atual, uma pessoa que se reconhece indígena, ela é pertencente a um grupo, a uma coletividade, ela tem uma ligação com o passado do povo, né, que esteve aqui muito antes da chegada, então, dos europeus, né? Os indígenas, né, quem se identifica, se reconhece, eles são herdeiros de uma tradição, pois seus antepassados viviam aqui antes da chegada dos europeus. E é reconhecido por um grupo de pessoas que comprova que essa pessoa é do grupo. Então, nesse sentido, no Brasil, existem muitos grupos, etnias ou sociedades indígenas, e estas foram muito invisibilizadas desde o processo da colonização. Não tiveram o direito de se mostrarem, né? E a gente tem que perceber que essas sociedades indígenas, elas são protagonistas das suas histórias, como também da história do nosso país, tá? Então, a partir da década de 1970, 80, nós temos um processo de visibilização maior dessas sociedades indígenas, desses povos, através dos movimentos sociais, no caso em que está inserido os movimentos indígenas e também com o processo de elaboração da Constituição de 1988 no Brasil. Então, o que nós temos aí? Um aparecimento maior, né, dessas sociedades indígenas. O último censo, então, de 2010, consta que nós temos 900 mil indígenas no país que se autodeclararam, né? E no censo anterior, que foi em 2001, haviam 300 mil indígenas que se autodeclararam. Então, a gente pode imaginar, nossa, mas será que a população indígena cresceu tanto nos últimos 10 anos? Na verdade, a gente precisa perceber que com a Constituição de 1988, realmente a diversidade étnico-cultural no país, ela foi reconhecida. Então, muitas pessoas que não se declaravam indígenas por receio, por medo, em função da violência, dos preconceitos, passam a se declarar como indígenas, né? Então, nós temos esse processo de aumento de pessoas que vão se declarar como indígenas, tá? E nós temos indígenas que moram nas terras indígenas, nós temos indígenas que vivem próximo das cidades ou em cidades, lutam, então, para ter uma vida digna, né? Então, essas pessoas que não moram em terras indígenas, elas também são indígenas, tá? Então, é muito importante a gente perceber isso. Então, atualmente, no Brasil, a gente tem indígenas em todos os estados brasileiros do Distrito
dos estados brasileiros do Brasil e também no Distrito Federal. Temos, segundo o IBGE, em 2010, né, 305 diferentes etnias, né, ou grupos étnicos. Dentre as etnias mais numerosas que nós temos, né, os povos indígenas mais numerosos, nós temos os Terena, no Mato Grosso do Sul, os Ticuna, da Amazônia, né, e entre outros. Também, nós temos também um grupo bastante grande, né, de caigangue aqui na região sul do país. Mas é importante a gente perceber que nós tivemos várias etnias que foram dizimadas, né, foram exterminadas, houve um etnocídio no país ao longo da história mesmo. Tá? Então, isso é bem importante a gente perceber. Se a gente quiser ter mais informações, vocês quiserem ter mais informações sobre a questão das terras indígenas, as etnias que existem, onde elas estão, né? É importante vocês consultarem, então, a Fundação Nacional do Índio, que tem o site, a FUNAI, né? E também vocês podem consultar o site do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Então, são dois locais que vocês podem encontrar mais informações. É claro que existem vários sites, né, que a gente pode encontrar informações, mas eu vou deixar esses dois para vocês, se vocês quiserem aprimorar mais os dados que vocês têm em relação aos povos indígenas, tá? Depois, também uma questão importante que a gente deve levar em consideração é de que forma a história indígena ela é estudada, né? Como ela já foi estudada e como ela é estudada hoje, né? Então, aqui, através do curso de História, né? Somos historiadores, então, de que forma a gente reflete sobre a história indígena no país, hoje, né, a nova história indígena. Mas no passado, né, existiram outras formas de interpretar a história indígena. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão. Tá? A história indígena, principalmente no século XIX, ela foi tratada no sentido, então, de invisibilizar os indígenas, porque eles, desde o início da colonização, eles negociaram, eles lutaram em relação aos seus direitos, mas eles foram invisibilizados no momento que se escrevia sobre a história do país, né? Então, muitas das terras indígenas foram ocupadas, né? Os indígenas foram simplesmente retirados das suas terras, não deixando de lutar, né? Mas em função, então, do uso das armas, né? Então, a gente precisa ter isso muito presente, que no século XIX havia, então, esse processo de ocupação das terras indígenas, a história das etnias, dos povos indígenas foi invisibilizada, né? Tudo, claro, em prol da colonização, do desenvolvimento, da civilização. Então, houve uma política de assimilação, tá? Então, essa política de assimilação, ela colocava que os indígenas, eles deveriam ser braços da colonização, eles deveriam ajudar a colonização. Mas a gente precisa perceber que os povos indígenas, eles possuem outras culturas, outras formas de pensar, né? Tem a questão da cosmologia, né? Então, ao mesmo tempo, foram construídos vários discursos, né? De várias pessoas, que colocavam, então, os indígenas como etnias, como povos que já estavam extintos, em função da mestiçagem, né? Porque no século XIX nós tivemos vários europeus já vindo para a América, temos as sociedades africanas e afrodescendentes, então os indígenas eles eram colocados já no século XIX que eles estavam em vias de extinção. Né? Então, o que a gente precisa observar bem? Essa história indígena do século XIX, ela foi contada, ela foi escrita, né, dessa forma. Né? Então, nós temos aqui até uma historiadora que eu trago, a Almeida, eu cito aqui para vocês, tá? Que é Maria Celestina Almeida. Ela fala, né, que as terras indígenas simplesmente elas foram ocupadas, né, e os índios cada vez mais
foram retirados, né? O espaço das suas terras foi diminuído, né? Então é importante ter isso em mente, né? Que ocorreu principalmente no século XIX, mas também anteriormente, né? Em todo o processo de colonização. Eu coloquei aqui século XIX porque é quando começa efetivamente se escrever sobre a história do Brasil. E aí, então, qual é o espaço que se dá para os indígenas, como se entendem os indígenas no século XIX na história do Brasil, né? Então, a Almeida, ela traz uma importante reflexão, ó. Ser ou não ser considerado índio implicava, como visto, ganhar ou perder direitos, sobretudo a terra coletiva, razão pela qual as controvérsias e disputas em torno das classificações étnicas iria se tornar muito mais acentuada ao longo do século XIX, né? Então, essa questão dos direitos. Quais eram os direitos indígenas? Os índios tinham direitos no século XIX, a partir dessa escrita da história indígena, né? Porque a história indígena, ela faz parte da história do país, né? Então, nós temos essa história indígena do século XIX escrita dessa forma, né? Não valorizando o protagonismo, a participação dos indígenas na história do país, tá? Nesse sentido, nós temos, a partir do século XX, como eu já falei ali na introdução com vocês, a partir principalmente da Constituição do Brasil, em 1988, nós temos uma revisão de como a história indígena era contada, né? Então, no século XX e XXI, nós temos muito forte vários profissionais intelectuais indígenas também, trabalhando no sentido de que os indígenas nunca deixaram de participar da história do país, sempre estiveram presentes, sempre estiveram lutando por seus direitos, né? Muitos desses direitos, eles efetivamente são reconhecidos pela Constituição, né? Então, a partir da Constituição, os índios são reconhecidos como sujeitos, né? Nos processos históricos em que eles vivem, no caso também na história do país. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que a gente precisa repensar, né, o que se fala, o que se ouve sobre história indígena. Hoje nós temos essa nova perspectiva, hoje não, já faz muito tempo que a gente tem essa perspectiva, né? Então, é importante a gente rever todos esses discursos que a gente ouve também nas mídias em relação às populações indígenas, toda a luta em relação a reconhecer os seus direitos que estão na Constituição, né? Então, a gente precisa efetivamente pensar e refletir sobre essa questão, tá? Além disso, vamos falar um pouco sobre a história dos indígenas aqui em Santa Catarina, né? Então, como vocês podem ver aqui no Prezi, nessa apresentação que eu montei para vocês, né, que também foi montada por bolsistas de projeto, né, que nós temos aqui vários projetos na FURB, possibilidades de pesquisa que vocês podem fazer, né, temos bolsas de pesquisa, vocês podem ver aí que nós temos várias imagens sobre os indígenas, né, principalmente aqui tratando do Xoclen, né, nós temos as 3 etnias em Santa Catarina, que eu vou falar um pouquinho agora para vocês, né, mas eu gostaria também que vocês observassem essas imagens que a gente selecionou, tá? Então, vamos pensar um pouco quem são... Opa, vamos pensar um pouco quem são os indígenas em Santa Catarina, tá? Então, temos um mapa aqui de Santa Catarina, nós temos também várias pessoas que trabalham sobre história indígena aqui em Santa Catarina. Eu escolhi uma citação do Clóvis Bringuetti, né? Que realmente... Antes dos europeus, os indígenas, os povos indígenas já habitavam estas terras aqui em Santa Catarina. Então, é importante essa reflexão. É claro que a gente tem em vários estados, né, os povos indígenas presentes, como eu falei na primeira parte para vocês. Mas eu decidi trazer um pouco
de Santa Catarina, para a gente refletir um pouco, né? Quem são esses povos indígenas, né, em Santa Catarina, tá? Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui um pouco das etnias. São etnias diferentes, como eu falei no início da minha exposição, nós temos mais de 300 etnias no país, né? Então, são povos indígenas diferentes. Nós temos, então, os Guarani, em Santa Catarina, os Caigangue e os Xoclen, tá? Os Laclanô Xoclen. Os Guarani e os Caigangue nós temos em outros estados do país, mas os Xoclen, eles são daqui, né, de Santa Catarina, aqui da região do Vale, né? Eles são os primeiros habitantes. Então, é importante a gente refletir sobre isso, tá? Então, os Guarani, os Caigangue e Xoclen, eles vão definir seus territórios a partir de outros limites, né? Que não vai ser a questão do território, hoje como a gente entende os estados, né? Ou os países, né? Então, cada povo tem a sua definição em relação até onde vai a sua terra, relacionando, então, com a questão da cosmologia, de como se entende a terra na visão dos indígenas, né? Isso é muito importante. Então, atualmente, nós temos aqui o estado de Santa Catarina, né? Em meio ao Rio Grande do Sul e ao Paraná, nós temos os Guarani, os Caigangue e Xoclen identificados ali no mapa. Então, vocês podem ver que nós temos aí várias comunidades indígenas, né? Se vocês observarem, nós temos no litoral mais guaranis, né? Mas não significa também que nós não temos no interior, como vocês estão identificando. Temos também Caigangue, né? E temos os Laclanô Xoclen, né? Como vocês estão observando, tá? Ainda mais, acho importante trazer para vocês, né, os dados oficiais que nós temos, então, todas as terras indígenas e o número de habitantes, né, de comunidades, de indivíduos indígenas que nós temos. Vocês podem observar que esses dados, eles são da FUNASA, né, da Fundação Nacional de Saúde, e também do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, tá? Então, são os dados atuais. Nós temos 10.369 indígenas em Santa Catarina, né, por estes dados atuais, tá? Agora, eu mostrei o mapa atual das terras indígenas. Então, no passado, os Caigangue, os Guarani e os Xoclen, os Laclanô Xoclen, eles percorriam todos os 3 estados da região sul. Estas eram as terras originárias destes povos. Então, vocês podem observar, se a gente pensar no mapa anterior, né, que eles não têm essa questão das terras delimitadas, como nós temos hoje, né? Então, vejam, nós temos aqui Guarani nos 3 estados, nós temos Caigangue nos 3 estados, mas os Laclanô Xoclen, eles compreendiam praticamente toda Santa Catarina, né? E um pedacinho do que hoje a gente entende o Paraná, né? Então, estas eram as terras destes povos. E se vocês observarem, né? Eles estão aí presentes nos 3 estados da região sul. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Então, quais eram as terras que eles são efetivamente os primeiros habitantes e como hoje eles estão nas terras indígenas localizadas em Santa Catarina a partir daquele mapa anterior que eu mostrei para vocês, né? Então, isso é muito importante vocês terem em mente, né? Essa configuração que nós temos, tá? Então, nós temos os Xoclen, os Laclanô Xoclen, os Guarani e os Caigangue, né? Falando um pouco dos Laclanô Xoclen, né? Nós temos a terra indígena de Ibirama, né? A Ibirama Laclanô, que compreende 3 municípios aqui da nossa região, o
os municípios de Rio Negrinho, Doutor Pedrinho, Vitor Meirelles, José Boatê e Itaiópolis. Tá? Então, por dados oficiais, nós temos, então, indígenas que se declararam-se, né, 1.071, consideram-se indígenas 705, né, e o total da população 1.776. Isso são dados oficiais, não quer dizer que os dados agora já não tenham mudado, né, em função do tempo que foram feitos esses levantamentos, né. Então, se a gente pensar um pouco nos Laclanô-Choclen, esse é o território originário deles, então compreende um pouco os estados de Santa Catarina, grande parte, né, um pouquinho do Paraná e um pouquinho do Rio Grande do Sul. Esse seria o território histórico, onde os Choclen, os Laclanô-Choclen, transitavam, tá? Nós tivemos vários estudos de intelectuais, aqui arqueólogos, né, que desenvolveram, então, imagens sobre como seriam as casas, né, dos Laclanô-Choclen. Tá? Então, eu trouxe aqui uma demonstração, né, que foi feita, então, por 2 arqueólogos, tá, do que seriam, então, as casas no passado. Como é que vocês estão observando ali. Mas todos os povos indígenas têm características diferentes, né? Processo de construção de casas, de habitações, né? Então, é importante perceber que a gente tem uma diversidade no país. E essa diversidade, ela deve ser respeitada, tá? Nós temos uma situação em relação aos Laclanô-Choclen, que é a questão da barragem norte, né? E que é uma questão muito divulgada, muito analisada e precisa ser mais ainda discutida, né? E aqui nós temos até uma fala, né, do integrante da terra indígena, que na época o Basílio Lipriprá, né, que era o cacique da aldeia Barragem, né? Segundo ele, é preciso deixar claro que a comunidade indígena não é contra a barragem norte, pois tem consciência que tantas vidas ela protege no Vale do Itajaí, a questão da água, né, como você sabe, que represa a água. Mas chama a atenção que outras vidas também precisam ser respeitadas e protegidas, as da terra indígena Choclen-Laclanô. Né? Então, é uma discussão que nós temos, né? Várias pessoas que trabalham com história indígena aqui da região. Né? Então, o que acontece? Vamos entender um pouco mais, né, sobre a barragem norte, caso, né, algum de vocês não tenha ouvido falar ainda. Né? Então, a barragem norte, ela foi finalizada em 1992. Tá? Então, vejam, ela compreende 870 hectares na região. Desde o início da construção, que ela começou a ser construída em 1972, ela vai causar grandes impactos, né, para as famílias indígenas, né, que estão lá no alto da barragem. Né? Então, dentre elas, né, as famílias ficam desabrigadas, as casas são inundadas, né, falta de água potável, de alimentos, as estradas, quando chove, é impossível subir lá para a terra indígena, então as comunidades ficam isoladas, tem a questão do cancelamento das aulas também, né? Os próprios profissionais da saúde não conseguem chegar, dependendo da situação do clima, né? Da chuva e riscos de deslizamentos. Nós temos hoje também, em função da questão da Covid, né? Toda essa preocupação com os povos indígenas no Brasil e também na região do Vale, né? Então, essa questão da pandemia, porque a gente sabe que os indígenas são mais vulneráveis, né, às pandemias, justamente porque eles são outras culturas, né, outros povos. Então, existem uma série de preocupações que devem ser levadas muito a sério por nós, da sociedade não indígena, né, de reconhecer essa situação e também tomar medidas de combate disso que nós estamos vendo aqui no slide, tá? Então, vamos falar um pouco dessas medidas compensatórias, né, quando a barragem foi construída. Então, conforme as lideranças indígenas, até hoje foram construídas 186 casas
das aproximadamente 280 prometidas com a construção da barragem. Não foram construídas duas pontes pêncil, que seriam fundamentais, né, para a ligação entre 4 aldeias, melhoria de estradas, né, que dão acesso às cidades vizinhas e entre aldeias. Então, os indígenas discutem isso, né, foi prometido durante a construção da barragem e não foi feito, né, parte das medidas compensatórias, né, para as boas condições de vida desses indígenas, né, aqui na nossa região, em função da barragem, que, na verdade, né, várias outras comunidades não indígenas, e os indígenas lá que estão no topo da barragem sofrem as consequências, né? Então, é importante a gente ter bem presente, né, o que vem acontecendo, né? São questões atuais, né? Os indígenas aqui da região, eles foram invisibilizados, né? Nós temos, sim, indígenas na região. As terras, elas eram todas indígenas, como vocês podem ver, né? As terras de Santa Catarina são os primeiros habitantes, então é necessário um reconhecimento, né? Dessas culturas tão diferentes, que fazem parte da história do país, né? Então, nós temos aí vários grupos de pesquisadores, vários sites, como eu falei para vocês, vários indígenas, né, que também são intelectuais e vêm produzindo conhecimento, né, sobre a história indígena do país, essa nova história indígena, né, essa nova forma de contar, né? E aí a gente tem, eu trouxe um exemplo para vocês, sobre um site muito interessante, tá? Que foi produzido por vários profissionais, que tem o objetivo, então, de valorizar, reconhecer essas tão diferentes culturas que existem no país. Então, esse site, ele se chama Os Brasis e Suas Memórias, os indígenas na formação nacional. Então, é um projeto bem bacana, né, que eu trago para vocês darem uma olhadinha, né. Então, eu busquei ali o que é o projeto, né? Ele propõe a produzir e divulgar dados e interpretações novas sobre um aspecto muito pouco estudado e conhecido na história do país: a continuada e persistente presença da população autóctone, né, os primeiros, os originários, não só no período colonial e no século XIX, mas no Brasil República e atual, porque no século XIX, se vocês lembram, né, daquele slide que eu passei anteriormente, os indígenas estavam em vias de desaparecer, segundo alguns intelectuais, em função da mestiçagem, né? Então foram produzidos vários discursos. Então esse projeto, ele é bacana, por quê? Porque ele apresenta justamente as histórias indígenas, algumas, é claro, né? Então eu trouxe aqui para vocês conhecerem, né, a capa do site, para vocês poderem buscar, né, mais informações, tá? Além disso, eu trouxe algumas biografias, né, de indígenas. No caso aqui eu trago uma mulher, né, a Damiana da Cunha, que era uma mulher indígena que teve, então, uma grande repercussão no estado, na região, né, do estado de Goiás, tá? Então, vocês vão poder, clicando, né, vocês vão ver quem era essa Damiana, né, o período que ela viveu e todas as funções que ela exerceu, não só na comunidade, mas também a atuação política dela em Goiás, no início do século XIX, né, no sentido, então, de ser uma mediadora, né, entre a política de aldeamento e os caiapós, no caso, né, que é o povo indígena. Então, a Damiana, né, ela vai liderar diversas expedições de descimento, então, passando a exercer uma liderança política no âmbito público. Ela fazia, então, essa ponte entre os indígenas e não indígenas. Então, ela vai ser reconhecida como uma importante indígena, uma líder indígena para
para negociar com a colonização, com estes colonizadores. Então, é um exemplo que eu trouxe para vocês. Tá? Além disso, eu trouxe a Juventina Canela, né, que também é um povo indígena. Eu gostaria de enfatizar, né, novamente, então, pelo menos o nome do site, para vocês, então, poderem depois dar uma olhada, né? Eu estava falando da Juventina Canela, então, ela era identificada pelos portugueses como Sinita, né? Ela ainda está viva, né? Ela tem 80 anos de idade, e ela também, fala, né, que grande parte da vida dela, ela foi silenciada em relação às suas origens, em função do medo que ela tinha de se reconhecer enquanto indígena, né? Então, a biografia dela permite a compreensão da dimensão da trajetória do seu povo, os Canela do Araguaia, né? E de quantos silenciamentos houveram sobre vários grupos indígenas do país. Então, é também uma grande liderança, né? E também nos faz pensar um pouco sobre esses silenciamentos que houveram sobre a história dos indígenas na história do Brasil. Concluindo, eu também quero falar para vocês sobre um documentário muito importante que nós temos na região sobre os Laclanô-Choclen, tá? Então, eu vou tentar aqui colocar para vocês, né? Vamos ver se vai sair, tá? O documentário, ele se chama Enchente, o Outro Lado da Barragem Norte. Eu considero que vocês devam assistir, né? Porque vai trazer até uma reflexão maior sobre o que efetivamente aconteceu, né? Estou passando aqui algumas imagens, está no YouTube, o nome do documentário é Enchente, o Outro Lado da Barragem Norte. Então, eu deixo para vocês, no sentido de vocês aprimorarem mais as suas visões sobre a história indígena aqui no Vale do Itajaí, né? Então, é um documentário de pouco tempo, né? De praticamente 38 minutos, em que vocês vão efetivamente conseguir ter mais elementos para vocês fazerem essa análise sobre a história indígena do nosso estado, Santa Catarina, e também do Vale do Itajaí. Então, fica aqui a minha dica, tá? Também eu quero falar para vocês sobre a nossa alegria, né, de vocês estarem participando das nossas oficinas, tá? Se vocês quiserem ter mais informações sobre o nosso curso, nós estamos à disposição, o curso de História, né? Como eu falei durante a minha exposição, a gente tem várias oportunidades de bolsa de pesquisa, né, para estudantes que queiram trabalhar diversos temas, né, não só sobre a história do país, né, mas também histórias de outras sociedades, né, de outros contextos, de outras temporalidades, tá? Então, eu espero que esses minutos aí que nós tivemos para conversar sobre os indígenas do Brasil tenham sido importantes, né, para as análises de vocês. Eu peço desculpas pela questão técnica, não sei o que ocorreu aqui, né, mas são tempos em que ocorrem essas questões, né, mas de toda forma eu desejo bons estudos para vocês, né, para todas e todos, e estamos esperando vocês aqui na nossa FURB, tá? Então tenham um bom dia e até a próxima.